Imagina que um paciente está na recepção da clínica e você, futuro ou futura veterinária, já está olhando para ele e ele já está demonstrando alguns sinais respiratórios alterados. Então, a partir desses sinais, o que a gente precisa avaliar e prestar mais atenção nesse paciente para chegar na patologia ou doença, disfunção que ele está sofrendo? A anamnese é uma entrevista que o médico veterinário faz com o tutor. Ele faz um questionário e assim ele reúne várias informações para seguir um caminho, para ter como final, um sucesso na descoberta da doença, da patologia. Através das respostas do tutor, o veterinário já vai ter uma ideia de quais exames clínicos ele vai ter que pedir. Através da anamnese, o veterinário ele sabe o histórico e a condição atual do paciente. Na anamnese do sistema respiratório, o primeiro a se fazer, depois da identificação do tutor, com nome, endereço, e-mail, etc., é a identificação do nosso paciente, como nome, raça, idade, pelagem, cor, porte, entre outras características. Cada espécie pode ter algumas alterações que são específicas e esse ponto é muito importante. Por exemplo, os braquiocefálicos, como o Pug e o Bulldog, eles têm bastante dificuldade respiratória. As raças braquiocefálicas apresentam e muito estenose de narina e palato alongado, e isso prejudica muito a respiração deles. A estenose de narina é o estreitamento dos orifícios nasais, então fica bem fino aqui, bem estreito. Então fica muito estreito, para o ar entrar, e assim o Bulldog ele fica com dificuldade em respirar. Agora, o palato mole alongado é a deformidade mais comum em braquiocefálicos, e essa deformidade ela dificulta a inspiração do ar, ou seja, a entrada do ar. Outro exemplo, de que cada espécie pode ter alguma alteração específica é a doença respiratória viral, ou seja, causada por vírus, das vias respiratórias felinas, mais conhecidas como rinotraqueite felina. É quase sempre causada pelo herpes vírus e pelo calicivírus, ou os dois. Então, quando chega um gato na clínica com secreção ocular e nasal, o médico veterinário ele já vai pensar, que o gato ele pode estar infectado com aquele vírus, com herpes vírus ou calicivírus. Mas a conclusão, o diagnóstico, ele vai se dar logo após os exames clínicos que o médico vai pedir. Então fica comigo que hoje eu vou explicar a vocês a anamnese do sistema respiratório de animais pequenos, como os cachorros e os gatos. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna do canal Fácil Aprender, sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária, estagiária na ala de internação de um hospital veterinário aqui em São Paulo e hoje eu vou explicar a vocês sobre a anamnese do sistema respiratório de animais pequenos, como eu já falei, de cachorros e gatos. Na avaliação protagonizada pela médica veterinária ou pelo médico veterinário, o primeiro a ser observado é a tosse. A tosse, ela é muito complicada para fechar diagnóstico. Então, a tosse, ela pode ser resultado de alterações de outros sistemas e não apenas o respiratório. Pode ter tosse por problemas cardíacos no coração. Pode ter tosse por uma alteração pulmonar, Pode ter tosse por deslocamento de traqueia, por colapso de traqueia, estenose de traqueia, que é o estreitamento. Então, a tosse é algo bem desafiador para encontrar e identificar a causa dela. Então, devemos ter muita paciência para perguntar tudo, para o tutor sobre a tosse do animal. Essa tosse é uma tosse seca? É uma tosse produtiva, que é a tosse com muco, Tem secreção nessa tosse? É uma tosse consistente? Se tem secreção, qual é o tipo de secreção?
Essa tosse tem algum período? Essa tosse, ela acontece quando ele está agitado ou quando ele volta de algum passeio? Essa tosse acontece quando toca a campainha ou quando é de manhãzinha ou à noite? É depois que ele come? Então, não adianta só perguntar para o tutor, tem tosse? Aí o tutor fala, sim, isso daí é muito vago. Então, isso é apenas, né, o começo da avaliação da tosse, né? Então, a gente precisa cada vez mais, de acordo com as respostas, né, que o tutor vai respondendo, né, fazendo perguntas em cima do que ele falou. É o nosso quebra-cabeça. Então, sempre fazendo perguntas. Cada palavra que o tutor falar vai ser importante para ter uma direção de qual patologia, né, pode ser. E o mesmo modo é em relação ao espirro, né, que é outro sinal muito importante. Tanto a tosse como o espirro, ele é um mecanismo de defesa do nosso organismo. O espirro, ele pode ter presença de secreção. O animal pode estar tendo, né, uma reação alérgica e um cheiro mais forte vai fazer com que ele espirre um pouco mais, né? Então tem a parte alérgica aí. Pode haver a presença de um corpo estranho dentro da cavidade nasal, a presença de uma massa, né? Aí eu estou falando de uma neoplasia. Então, quando eu falo de neoplasia, né, eu estou falando de um tumor que ocorre pelo crescimento anormal do número de células. Então, isso pode trazer aí sinais clínicos. Então, o organismo, ele percebe que tem algo estranho dentro dele e ele pode desenvolver essa crise de espirro tentando eliminar algo que esteja incomodando, que esteja fora do lugar certo. Agora, em relação à secreção nasal, é interessante que o tutor perceba se é unilateral, ou seja, somente de um lado, ou se é bilateral, ou seja, pelos dois orifícios. O tipo de secreção, né? É uma secreção mais mucosa, mais serosa. A serosa é do tipo água, aquosa. Ou é purulenta, que é mais esverdeada? Que cor que é? É amarela, transparente, é esverdeada? Qual é o tipo de secreção que sai? Há quanto tempo sai essa secreção? Esse animal teve contato com outros animais? Esteve com outros cachorros que apresentam um quadro semelhante ao seu animal? Então, essas são algumas, né, informações que nós devemos descobrir. O motivo desses espirros, né? A etiologia, de onde começou também. Então, tem que avaliar a narina e é importantíssimo, principalmente em braquiocefálicos, para avaliar se tem estenose, né, ou se não tem. Às vezes, o problema está na estenose de narina, que, como eu disse, é o estreitamento dos orifícios da narina e por isso o animal respira muito mal. Também, né, pode haver a epistaxe, que é a perda de sangue pelas narinas. Pode haver um quadro, né, mais severo nesse sangramento aí. Pode haver uma hemorragia, que acaba, né, rompendo vasos e assim acaba dando esse sangramento. Pode também ter um sangramento por aumento da pressão arterial. Então, essa é outra forma, né, de eliminar o sangue. A hemoptise é a perda de sangue pela boca e pelas narinas. Então, perguntar se está saindo ou se saiu sangue pela boca além das narinas. Essa avaliação é do sistema respiratório, mas lembrando que na anamnese e o exame físico deve ser de todos os sistemas, sistema cardiovascular, sistema digestório, enfim, todos os sistemas. E eu fiz um vídeo sobre anamnese do sistema digestório, eu vou deixar o card, o link aqui do lado, e também eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui, para que vocês assistam também. Agora, falando sobre alguns termos relacionados ao sistema respiratório que são usados, né, no dia a dia em clínicas e também em hospitais veterinários. A eupneia é a respiração normal, quando o animal respira normal. A dispneia é a dificuldade em respirar. A bradipneia é a diminuição dos movimentos respiratórios e a taquipneia é o aumento da frequência respiratória, ou seja, o animal vai inspirar e expirar
mais rápido. A apneia é quando não há respiração. O animal, nesse caso, ele não respira. Agora, a posição ortopneica é quando o animal ele fica sentado com o pescoço esticado e com os membros anteriores abertos para facilitar assim a passagem do ar. Então, dessa forma, o animal ele consegue respirar melhor. A auscultação deve ser em uma sala, né, sem barulho, e ela é feita com um estetoscópio, bilateralmente sempre, né? Então deve auscultar toda a caixa torácica bilateral, ou seja, dos dois lados, tá? Sempre iniciamos numa região cranial, caudal e região dorsal e região ventral, tá? E assim a gente vai comparar, né, um lado, né, com o outro. Então podemos auscultar, né, com o uso do estetoscópios, sons que não são nada normais, vindos do sistema respiratório, como sibilos, estridor, crepitações. Os sibilos, eles são chiados, tipo assovio. E isso já nos indica uma doença brônquica crônica. Então, os brônquios, eles apresentam uma alteração aí. O estridor é um som forte, é uma obstrução grave. E as crepitações têm o som de um papel celofane amassado. E isso nos direciona para uma pneumonia, um edema pulmonar, né? Outro item importante que muitas vezes, na maioria das vezes, passa desapercebido é a percussão do tórax, tá? Então, é uma percussão dígito-digital. Então, vamos usar o 12º espaço intercostal, né, na região dorsal do animal. Deve ser mais ou menos por aqui, né? Depois, a gente segue para o 9º espaço intercostal e depois para o 5º espaço perto do cotovelo. E assim, a gente vai fazer a percussão digital. A gente utiliza, né, o dedo médio da mão esquerda, tá? Apoiando na área. E aí, a gente pode usar o indicador ou o dedo médio da mão direita e assim a gente bate na falange digital do dedo médio da mão esquerda. Dá 2 toquinhos e levanta os dedos. E aí a gente escuta, né, com muita atenção, né, o som, né, que vai vir. Isso se faz bilateralmente, ou seja, dos dois lados, para comparar e ver se tá tudo normal, sempre de forma bilateral, tá bom? Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Meu Instagram é @faaprender. Aproveita agora para se inscrever no meu canal, deixa o like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos a partir de hoje. Não esquece de deixar o seu comentário sobre este assunto. Compartilhe esta aula com seus colegas de estudo. Até o próximo vídeo. Tchau!